É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A crise de 2008 começou por causa de uns empréstimos imobiliários impagáveis nos Estados Unidos. Olhando para o início da próxima crise, não é difícil perceber que o subprime foi uma brincadeira de crianças em comparação com o que aí vem. Começou com a fábrica do mundo, a China, a quase parar. Continuou com cada vez mais países europeus a ficarem coletivamente de quarentena. E aquele que mais nos preocupa é a Espanha. E chegou cá quando foi anunciado o encerramento das escolas. Em poucos dias, 2 dos pilares das nossas exportações sucumbiram: turismo e auto-Europa. E ainda só estamos no início. Não preciso fazer nenhum exercício teórico, é tudo visível no nosso cotidiano. Grande parte dos estabelecimentos comerciais a fecharem e mais vão fechar. Muitos milhares de pessoas estão em casa com salários cortados. O país vai estar congelado durante semanas. Não sabemos quantas. O que vem imediatamente depois também é previsível. O consumo interno a cair a pique, as exportações a despencarem, empresas a fechar por falta de clientes, de pessoal ou de matéria-prima. E teremos, citando o Primeiro-Ministro, uma brutal pancada no emprego. A isto juntaremos a contração da procura e no investimento, inevitável em tempos de incerteza. E a subida das taxas de juros para a dívida pública. António Costa fala de tsunami económico. Mário Centeno fala de tempos de guerra. Mas há uma diferença. No fim, não haverá cidades para reconstruir que aqueçam a economia. O Governo anunciou na semana passada medidas de apoio às empresas e aos trabalhadores, quase simbólicas, apenas para dar um sinal aos agentes económicos que seria feita qualquer coisa. E dizer aos trabalhadores que, nesta primeira fase, ainda terão algumas garantias. Por quanto tempo, é também o que tentaremos saber hoje. Este brutal aumento da despesa e diminuição da receita significará um rombo no Orçamento de Estado. Poucas horas antes de gravarmos este episódio do Perguntar Não Ofende, o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças apresentaram um pacote mais ambicioso, de que vamos falar ao longo desta entrevista. Prorrogação de prazos de pagamento ao Fisco e à Segurança Social, uma moratória que suspende o pagamento de juros e de capital a empresas que não consigam pagar, uma linha de crédito de 3 mil milhões de euros para empresas, 9.200 milhões de euros em despesa para dar liquidez às empresas. Veremos o que se prepara para particulares. Certo é que vem um rombo orçamental e qualquer cumprimento do déficit é uma fantasia. Mas o déficit é o menor dos nossos problemas. O nosso maior problema é uma revisita a 2008. Não me refiro apenas aos efeitos da crise, mas à incapacidade de reação da Europa. Se o ambiente político não era favorável há 12 anos, ele é muito pior agora. E não temos, com todos os seus defeitos, Mário Draghi à frente do Banco Central Europeu. Temos Christine Lagarde, que se estreou nesta crise com a mesma incompetência com que dirigiu o FMI. A dar a cara por este momento difícil tem estado, entre outros, Pedro Cisa Vieira, Ministro de Estado e da Economia e responsável pela difícil tarefa de passar serenidade às empresas no início de um naufrágio. É o que tentará fazer comigo na próxima hora. Espero que com algum realismo. Esta entrevista está a ser gravada na tarde de 18 de março, dia em que foi apresentado um novo pacote de medidas para pequenas e médias empresas. Muito obrigado, Ministro Pedro Cisa Vieira, por ter aceitado neste momento quase impossível esta nossa conversa. Comecemos pelo pacote apresentado hoje. Sem ir ao pormenor, podemos tratar ao longo desta conversa, o objetivo é dar liquidez às empresas no momento em que há despesas e não há receitas. Penso que é esta a ideia. Assumo que este é um pacote apenas de emergência para um espaço curto. O Estado português sem a Europa não poderá mais do que isto, pois não? Boa tarde e muito obrigado pela oportunidade também de poder agora falar um pouco sobre o momento que vivemos e as medidas que hoje também apresentamos. Aquilo que estamos a verificar é uma situação em que as economias, não apenas a portuguesa, não apenas a europeia, mas a economia mundial, está a ser afetada por um choque absolutamente exógeno
e, por outro lado, absolutamente simétrico. Na sua intervenção inicial fez referência à crise de 2008. A crise de 2008 foi seguida por uma outra, que foi a crise de 2010, a crise das dívidas soberanas na zona euro, que revelou um problema que tivemos, que foi a assimetria do impacto da crise financeira global sobre os Estados-membros da União Europeia. Os Estados do Norte, que tinham acumulado excedentes desde a instalação do euro, tiveram uma situação relativamente benigna em 2010. Pelo contrário, os Estados da periferia ficaram numa situação relativamente adversa. Nessa altura muito se comentou sobre se o que tínhamos pela frente era um caso de gestão incorreta das finanças públicas, era um problema de competitividade, porque de facto os países não estavam a sofrer da mesma maneira o impacto da crise. Aquilo que temos hoje é um choque absolutamente simétrico e um choque também absolutamente externo, exógeno às circunstâncias de qualquer país e de qualquer Estado. Posso só contestar? Contestar no sentido de pelo menos levantar uma dúvida. Ele há uma coisa em que não é simétrico. Ele no seu impacto não será simétrico, pelo menos por duas razões. As nossas taxas de juros, como de países que têm situações de dívida mais complexas, sofre logo mais, e nós, Espanha, Itália e Grécia, curiosamente, aliás, aqui bate certas duas coisas, estão muito mais dependentes do turismo e, portanto, têm um efeito muito mais imediato. A verdade é que aquilo que temos é uma situação em que todos os países estão a sofrer uma brutal contração da procura. E estão a sofrer também um outro aspecto, que é um impacto do lado da oferta. A circunstância de as medidas que estamos a tomar para conter a propagação da doença implicarem um recolhimento das pessoas, uma espécie de restrição aos contactos sociais, faz com que, do lado da oferta também, tenhamos menos capacidade de produzir bens. Portanto, temos ao mesmo tempo contração do lado da oferta e contração do lado da procura. E isto está-se a colocar a todos os países europeus. Todos os países europeus, com alguns dias de diferença, estão a adotar as mesmas restrições do ponto de vista dos contactos sociais. Todos os países europeus estão a sofrer um impacto igualmente semelhante naquilo que são as atividades económicas mais afetadas. A França, por exemplo, fala que isto poderá afetar 1% do PIB da França. Não será seguramente 1% do PIB de Portugal, será seguramente muito mais. Basta pensar em turismo e auto-Europa. Eu acho que nesta altura é muito precoce fazer projeções ou avaliações daquilo que pode ser o impacto sobre a economia. Nós ainda não sabemos quanto tempo esta situação vai durar, não sabemos qual será a capacidade e a robustez da retoma que inevitavelmente se vai seguir a este momento, não sabemos também aquilo que é a capacidade de coordenarmos as respostas a esta situação. Portanto, aquilo que neste momento parece claro e julgo que é incontestável por todos, é que neste momento em que temos este choque, o mais importante é assegurar que as empresas são aliviadas de compromissos financeiros imediatos que têm quando não está a haver receitas da sua atividade económica. Poderá chamar isto, estas medidas que avançou, podemos chamar de uma espécie de kit de primeiros socorros. Não chega a ser propriamente nem a salvação, nem um estímulo económico, é um kit de primeiros socorros. Como eu disse e tenho referido muitas vezes, nós neste momento temos que assegurar aquilo que é mais importante: preservar a capacidade produtiva das empresas e proteger os empregos. Quando houver a retoma, nós temos que ter a capacidade de as empresas responderem à procura. Quando as pessoas voltarem a sair, depois de semanas em casa, vão querer ir aos restaurantes. Quando as pessoas puderem voltar a viajar, depois de terem ficado em terra e cancelado planos de férias durante muito tempo, elas vão querer voltar a viajar e vão querer até mais. E, portanto, nesse sentido, nós temos que assegurar que tenham dinheiro para o que querem. Durante estas semanas, nós temos que manter intacta a nossa capacidade produtiva. E isso passa, desde logo, por aliviar empresas de compromissos que tenham de pagamento no momento em que não está a haver receitas e, por outro lado, assegurar que os empregos são protegidos. Não tem receio que algumas empresas, agora nós já vamos falar em pormenor das medidas, mas não tem receio que algumas empresas aproveitem este momento não para manter intacta a sua capacidade produtiva, mas diminuir a sua capacidade produtiva, dispensar trabalhadores que podem dispensar e, mesmo assim, beneficiar dos apoios do Estado? Repare, porque estamos a falar de um caso de emergência onde a capacidade de fiscalização é muito baixa, não é? Até há um mês atrás,
O problema das empresas portuguesas era a escassez de mão de obra em praticamente todos os setores e todas as regiões. E, portanto, as empresas estavam a contratar, o emprego permanente estava a aumentar, os salários estavam a subir e, portanto, aquilo que tínhamos era um contexto em que as empresas estavam mesmo a contratar e a gerar emprego. Nunca tivemos, aliás, uma criação tão consistente e tão robusta de emprego como nos últimos 3-4 anos. Portanto, aquilo que me parece agora é que, de facto, as empresas confrontadas com o encerramento de lojas, o facto de não terem clientes, o facto de cadeias de abastecimento serem interrompidas, pensam, eu tenho que pagar salários, eu tenho que pagar a fornecedores, eu tenho um conjunto de compromissos e não está a entrar caixa como anteriormente entrava. Portanto, estas nossas medidas são pura e simplesmente dizendo aquilo que o Estado pode fazer. Num momento destes, só os Estados é que podem intervir para apaziguar o sistema e retirar incerteza do contexto. Aliviamos, por isso, os compromissos fiscais. Estamos a trabalhar com a banca no sentido de aliviar as necessidades de fazer pagamentos ao sistema bancário de prestações, de juros ou de capital que se forem vencendo entretanto. E estamos, ao mesmo tempo, também a proporcionar meios de liquidez às empresas para poderem ir pagando, seja salários, seja outras prestações. Ao mesmo tempo também, sempre com a preocupação de proteger o emprego, estivemos a criar um acesso maior à possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho sem a extinção desses contratos. A gente já vai a isso. Vamos agora a algumas das medidas. Garantiram 3 mil milhões de euros em linha de crédito para as empresas com empréstimos a serem amortizados a 4 anos. Como é que funcionarão? Quais as condições para aceder a este tipo e que taxa será aplicada? Bom, nós definimos, estas regras vão ser apresentadas muito em breve, mas aquilo que nós definimos é aproveitar o sistema que já conhecemos bem de garantia mútua e robustecê-lo neste contexto. O sistema de garantia mútua é um sistema em que tem permitido às empresas acederem ao crédito bancário com garantia pública, através do Fundo contra a Garantia Mútua, e aquilo que estamos a fazer é disponibilizar em montante muito significativo o acesso ao crédito garantido pelo Estado. Isto significa que uma parte que os bancos concedem crédito às empresas, uma parte do risco é assumido pelos bancos, a outra parte é assumida. E há condições para aceder a esse crédito ou qualquer empresa pode fazê-lo? Neste momento, aquilo que nós definimos foram setores prioritários. Nós estamos a trabalhar, isto são níveis de apoios muito significativos que precisam de autorização da Comissão Europeia, porque acabam por constituir auxílios de Estado, e começamos a trabalhar nisto para os setores que mais imediatamente e de forma mais abrupta sentiram o impacto. Vamos continuar. Restauração, turismo, as empresas de organização de eventos, etc. e alguns setores muito específicos da indústria. Neste momento, já que estamos a começar a trabalhar para outras áreas que são igualmente impactadas. E esse processo estará em curso e tem que ser também muito rapidamente feito. Mas eu gostava de focar isto naquilo que é essencial. Nós estamos, por um lado, com a necessidade de assegurar que estes setores de atividade, onde podemos prever um abrandamento muito significativo da procura, em alguns casos a zero, não é? Continuam a poder funcionar, e temos ao mesmo tempo de manter em funcionamento um conjunto de atividades económicas que são indispensáveis ao funcionamento da sociedade. Ou seja, nós não podemos pensar pura e simplesmente que durante 3, 4, 8, 10 semanas toda a gente vai para casa, ninguém vai trabalhar. Eu disse que já vamos falar, nós vamos ter a oportunidade de falar disso. Sobre a relação entre as medidas de segurança e a economia, a gente já vai falar sobre isso. Quanto ao fisco e à segurança social, eu quero agora só muito rapidamente tentar passar por algumas das medidas que apresentaram hoje e perceber algumas coisas. Quanto ao fisco e à segurança social, permitiram que as empresas adiassem despesa, com a possibilidade de pagar agora 1/3 da segurança social, prorrogando prazos para o pagamento de IRC e pagarem prestações do IVA e a retenção de fonte do IRS. Penso que não me esqueci do essencial. Tudo isto levará a um enorme aumento da despesa das empresas quando a crise realmente chegar. Ou seja, estamos a adiar despesa para um momento em que provavelmente não será melhor do que este. Como digo, nesta altura a prioridade tem que ser a liquidez. Não tenho dúvida, a prioridade é a liquidez. Num segundo momento, quando nós já tivermos visibilidade sobre o momento em que a epidemia começa, o ritmo de propagação do contágio começa a diminuir, nós vamos ter que encontrar formas de estimular muito rapidamente a procura reprimida. Esse será o momento para outro tipo de medidas. Ou seja, neste momento a coisa essencial é
preservar a capacidade produtiva e proteger o emprego. Se nós deixássemos que num contexto de quebra da procura as empresas fossem sistematicamente todas à falência, os empregos fossem destruídos, no momento em que houvesse retoma, mais ou menos vigorosa, não havia capacidade de resposta. Com estas medidas, aquilo que estamos a tentar fazer é dar uma espécie de pausa, um suporte básico de vida à capacidade produtiva do país. Há de haver um momento em que aquilo que nós precisamos é não só assegurar que essa capacidade produtiva responda à procura, mas que temos condições de estimular a procura que então vai surgir. Pode-me explicar como funciona a moratória que suspende o pagamento de juros de capital a empresas e que impede que as empresas entrem em espiral infernal de dependência dos bancos, que é essa exatamente o que aconteceria se não se fosse feito nada, por incumprimento de crédito que hoje têm? Quem é que pode aceder a este tipo de sem me dar pormenores que ainda não tem, quem é que pode aceder a esta moratória? Imagino que não é toda a gente, não é? Não vai toda a gente deixar de pagar o que deve ao banco. Estamos a acompanhar. Só queria que me desse alguns critérios genéricos, mesmo que não me... Estamos a acompanhar, junto do Banco de Portugal, o trabalho que está a ser feito no sentido de assegurar duas coisas. Por um lado é que, de facto, aquele que é neste momento o esforço grande das empresas de pagar prestações ao sistema bancário quando não têm entrada de caixa é suspenso, ou pelo menos prorrogado, com um horizonte suficientemente claro para que ele só surja essa necessidade quando já houve retoma da atividade económica. Mas isto não será para todas as empresas? Por outro lado, aquilo que temos que assegurar é que esta medida é feita de um modo que não leva as empresas a entrarem futuramente em dificuldades. Esta é uma explicação relativamente técnica, mas se quiser posso fazer. Mesmo que eu não perceba, alguém que está a ouvir pode perceber. No contexto atual, houve um robustecimento das regras do sistema bancário, de tal maneira que aquilo que as regras atuais do sistema europeu estabelecem é que se um banco faz um acordo com um devedor para prorrogar o prazo de pagamento, uma chamada moratória, essa moratória acaba por um lado, exigir mais capital ao banco relativamente àquele crédito e, por outro lado, faz com que a empresa seja considerada marcada, uma non-performing exposure, uma exposição não produtiva. E as empresas que se colocam nesta situação ficam depois com muita dificuldade posterior em aceder a crédito. Portanto, nós temos que construir isto de uma forma que seja claro que é uniforme, que não depende de acordo entre devedores e credores e que, pelo contrário, é algo que resulta externamente e, portanto, não tem este efeito. É muito importante que isto seja feito porque, mais uma vez, aquilo que nós queremos fazer é aliviar a tesouraria das empresas e permitir-lhes que, no momento da retoma, tenham condições para continuar a operar. Não ponderam fazer uma moratória para o crédito à habitação? Todas estas coisas têm que ser ponderadas. Nós temos que, de facto, ajustar. Repare, percebe que é um problema que se vai começar a pôr provavelmente daqui a um mês e meio, não é? Às pessoas. Eu percebo que nós temos que ter um quadro claro em que, por um lado, nesta primeira fase, aquilo mais importante é assegurar a preservação da capacidade produtiva e a proteção do emprego e do rendimento das pessoas. Depois, também, em função disso, teremos que ir avaliando outras medidas. Outros países... A sua resposta quer dizer que pondera. É porque a Espanha, por exemplo... Outros países já avaliaram medidas dessas e foram-nas adotando e nós também teremos que, provavelmente, encará-las. Não estou a comprometer-me com nenhuma decisão, mas temos que as encarar. A minha pergunta, sim, tinha a ver exatamente com a mesma ideia, mas já não com o crédito à habitação, mas com as rendas de casa, não é? Ou seja, se há alguma possibilidade, muitos inquilinos não vão conseguir começar a pagar, daqui a um mês e meio não vão conseguir. O cuidado muito grande que nós temos é de evitar que estas coisas contagiem demasiado a economia. Ou seja, quando alguém não tem recursos, isso significa que deixa de cumprir, ao deixar de cumprir vai começar a gerar um conjunto muito grande de problemas. Neste momento, aquilo que nós estamos a tentar fazer é assegurar que os primeiros que sofrem o impacto, que são as empresas, não ficam carecidos de recursos financeiros. Mas há uma coisa que já vai acontecer, as pessoas que foram para casa, todas as pessoas que foram para casa, eu já, aliás, mais à frente vou fazer uma pergunta sobre isso, que ficam a receber 2/3 ou 1/3 do salário,
salário, evidentemente não é difícil perceber onde é que vão cortar. Vão cortar naquilo que não tem uma repercussão imediata na sua vida, que é a renda de casa, não é? Quer dizer, não são imediatamente despejadas e se têm que fazer compras, etc., é aí que vão cortar. E por isso é que a minha pergunta é se isto tem algum caráter de urgência. Tudo, neste momento, tem um caráter de urgência. Ou seja, a natureza das circunstâncias que estamos a viver exige que nós, hora a hora, dia a dia, estejamos obviamente focados em tentar responder às necessidades. Seja responder às necessidades que são prementes, por exemplo, na frente dos serviços de saúde, muito rapidamente, reforçar o aprovisionamento de bens essenciais, mobilizar recursos, desafetar aquilo que são camas hospitalares que não são estritamente necessárias para as maiores urgências. Todo esse planeamento e execução de emergência tem que ser feito, é preciso apoiar os nossos profissionais na frente da saúde e isso tem que ser respondido muito rapidamente, seguramente com falhas. Depois, do outro lado, temos que continuar a acautelar todas estas matérias, assegurar que as cadeias de abastecimento não falhem, para que quando as pessoas vão ao supermercado, mesmo que façam uma fila à porta por razões de sanidade, quando chegam à prateleira têm alguma coisa, pode faltar o papel higiênico, mas isto tem que continuar a ser assegurado, porque isso é que dá também... Que esta obsessão pelo papel higiênico é uma coisa que um dia deve mostrar um estudo, mas não é um assunto para falar com o Ministro da Economia. Mas, na verdade, estas coisas são importantes. E, portanto, nós temos que preservar tudo isto. Acho que, até ao momento, esse tem sido o foco e, à medida que as coisas evoluem... Mas eu queria regressar às rendas e ao crédito pegar. Eu percebo que não se queira comprometer. Nem vai seguramente anunciar medidas que não anunciou nesta entrevista. A minha pergunta é se este é um assunto que vos preocupa, a questão da habitação, quer no crédito à habitação, quer na questão das rendas, se é ou não é um assunto que vos preocupa, sobretudo sabendo que o mercado estava muito inflacionado e, portanto, estamos a falar de encargos, em muitos casos, altos, mais altos do que provavelmente até seriam hoje, não é? Sim. E que não se adaptam. Pronto, também sabemos que neste momento estão em vigor regras que determinam que, por exemplo, no crédito à habitação, quando existam situações excepcionais, os bancos têm que propor aos seus clientes reestruturações das suas dívidas, acordar planos de pagamento e não podem imediatamente declarar o incumprimento do crédito. Quer dizer, já temos um conjunto de amortecedores destas situações que já estão em vigor e que podem eventualmente ser contempladas de um ponto de vista do reforço. Não se aplicam às rendas de casa, não é? O que estamos a dizer é que todas estas matérias precisam, obviamente, de um acompanhamento muito próximo e de uma resposta que temos que também robustecer a capacidade do Estado para dar. Voltemos aos bancos só para mais uma pergunta. Mesmo com estas medidas, o crédito mal parado vai seguramente aumentar. Não vamos assistir a uma nova crise bancária e dificilmente voltará a ter condições políticas para salvar bancos. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Volto a referir que aquilo que nós estamos a tentar trabalhar com o Banco de Portugal e com o sistema bancário é precisamente encontrar um mecanismo em que a capacidade de prorrogar prazos para cumprimento de dívidas não seja considerada. Não tenho dúvidas que estão, mas mesmo assim é de prever um aumento do crédito mal parado, quer dizer, não vão conseguir um milagre numa situação destas isso não acontecer. E, portanto, a minha pergunta é se não há uma preocupação seguinte. O próprio Estado da Banca, que era, aliás, um dos troféus deste governo, se isso não é uma frente, não será uma próxima frente de combate. Volto a referir isto. Este é um choque simétrico, ao contrário do choque de 2010, este é um choque simétrico. Quando olhamos para o setor da aviação, quando olhamos para o setor turístico, que é, por exemplo, fundamental para o sistema, para a economia britânica, ou para a economia espanhola, quando olhamos para o setor... Mas não é fundamental para a economia alemã, por exemplo. Quando olhamos para... Bom, a economia alemã tem outros problemas que tem outros. Esse não tem. Esse não tem. Portanto, aquilo que sabemos é que este choque é um choque que se impõe agora cria um problema de liquidez, mais tarde há de criar um problema de reposição da procura e de capacidade da oferta a responder. E o sistema bancário, as companhias de aviação, etc., vão ter que ter também uma resposta. Acredita que a almofada orçamental vai chegar para o que aí vem? A almofada orçamental que vocês têm dito tantas vezes que foi construída vai chegar?
Bom, aquilo que acredito é que estamos melhor preparados para absorver esta situação e deixar funcionar os chamados estabilizadores automáticos do que estávamos há 4 anos atrás. Eu sei como sabia que ia responder isso. A pergunta seguinte que tenho para fazer é que diz que essa almofada permite combater esta situação. Permite absorver melhor do que se ela não existisse. Mas podemos dizer que o que não se fez no Serviço Nacional de Saúde nos últimos 4 anos tornou mais difícil combater esta situação. Ou seja, tudo tem o seu reverso. Eu não... Primeiro, acho que o que estamos a falar relativamente... esta conversa, neste momento, é absolutamente inútil. Há um mês atrás podíamos discutir se aquilo que tinha passado no Serviço Nacional de Saúde era uma espécie de subfinanciamento. Eu percebo que seja, mas neste momento, eu quando digo que tinha esta pergunta preparada para sucesso isso... Aquilo que julgo que acontece, e eu acredito firmemente nisto, eu acredito verdadeiramente nisto. O Serviço Nacional de Saúde é a mais bela criação da nossa democracia. É construtor de comunidade. É um sistema que todos nós pagamos, de que todos nós usufruímos e que é servido pelos profissionais mais dedicados do país, que são aqueles que estão inteiramente ao serviço dos outros, nos momentos mais difíceis. E também acredito verdadeiramente que ao longo desta última legislatura, aquilo em que estivemos empenhados foi em recuperar o ritmo de crescimento da despesa em saúde, que, como sabe, cresceu muito significativamente, ao mesmo tempo que íamos compatibilizando... Cresceu porque adiantaram o que já, mas não é um debate para termos hoje. O que eu estou a dizer é que ao longo da última legislatura, se compararmos a despesa em saúde em 2015 e a despesa em saúde em 2019, ela foi muito mais significativa. As pessoas acham sempre que é insuficiente. Isto teve que ser compatibilizado com outros objetivos que tínhamos. Na verdade, neste momento, todos os sistemas de saúde estão subcapacitados para uma pressão grande numa valência muito específica. E, portanto, aquilo que estamos a fazer, e começamos mais cedo do que outros a fazer, é assegurarmos que os fatores críticos de resposta são reforçados o mais rapidamente possível e conseguimos conter a propagação da doença para que os casos mais graves, aquela pequeníssima percentagem de pessoas que são contaminadas e que precisam de cuidado hospitalar, têm a melhor capacidade de resposta possível. Não é evidente que vai ser necessário um orçamento retificativo? Eu acho que hoje o Sr. Ministro das Finanças disse isso mesmo, na conferência de imprensa que tivemos a oportunidade de fazer. Acho que neste momento isso é uma consideração que não é a principal. Quer dizer, neste momento, a consideração principal é manter a economia a funcionar, assegurar que as funções essenciais ao funcionamento da sociedade continuam a ocorrer e que depois temos as condições para podermos reconstruir as nossas finanças públicas. Se não conseguirmos preservar as duas primeiras, a terceira questão é menos importante. Nós temos... Se reparar, a coisa mais importante nesta altura é mesmo assegurar que durante o tempo em que temos que nos restringir de contactos sociais, continuemos a assegurar o funcionamento da sociedade. Há pessoas que estão a trabalhar em casa, mas há outras que têm que sair de casa para trabalhar. Têm que sair de casa para trabalhar com mais cuidado, mas nós precisamos de continuar a ter o lixo recolhido, precisamos de ter comida nos supermercados, precisamos de ter papel higiênico a ser produzido para responder a estas novas necessidades. Nós vamos aí, porque eu quero mesmo muito falar sobre... Precisamos de telecomunicações operacionais para podermos relacionar-nos nesta nova realidade. Até por razões pedagógicas eu quero muito falar das medidas de segurança e dos seus efeitos económicos, mas a primeira notícia que nos deu foi a agilização do layoff, que resulta na redução do salário em 1/3. Os trabalhadores, ainda antes do fisco ou de qualquer outra entidade, foram os primeiros a saber que pagariam a fatura. É de prever que muitas empresas recorram a este expediente. No meio disto, tem forma de fiscalizar se realmente precisam de recorrer a este expediente? Num contexto como este, o pior que nós poderíamos assistir era uma situação de despedimentos em massa. E que é uma tentação muito grande. E mesmo isso não tenho a certeza que não consigo, porque nem todos têm vínculo. Não é? Em alguns setores onde de repente as portas fecham e não há procura, de repente podia acontecer um conjunto muito grande de destruição de emprego. O mecanismo de layoff é uma alternativa
à destruição de emprego. É uma espécie de suspensão temporária do contrato de trabalho, durante o qual o trabalhador tem um rendimento que é superior ao subsídio de desemprego, que é comparticipado pela Segurança Social e pelo empregador, e que depois, mantendo-se o vínculo laboral, permite depois a retoma do emprego. A minha pergunta é se tem forma de fiscalizar que as empresas que recorrem a isto precisam realmente recorrer a isto, ou se o usam apenas para se adaptarem um bocadinho à situação e preverem o futuro. As coisas são muito diversas de setor para setor e de empresa para empresa. Eu tenho tido centenas de contactos com empresas. Tenho empresas que têm dito nós precisamos de proteger os nossos trabalhadores. São estes trabalhadores que sabem o que nós fazemos, são estes trabalhadores que formamos, são estes trabalhadores que nos são essenciais. Estamos a falar de áreas mais especializadas. Estou a falar em todas as áreas. Os fatores mais críticos, eu acho que isto hoje é claramente evidente, o fator mais crítico para o crescimento da produtividade é a qualidade dos recursos humanos. E, portanto, eu tenho falado com muitas empresas que dizem nós temos estas pessoas que nos custaram muito a recrutar, a formar, a dar experiência, que conhecem o nosso negócio, os nossos clientes, e nós queremos protegê-las. Queremos protegê-las porque sabemos que no futuro, se não dispusermos dela, vai ser sempre muito mais difícil responder à retoma. E, portanto, isso acontece. Mas também tem empresas? Tenho empresas que dizem nós não conseguimos aguentar pagar os salários durante este período em que, pura e simplesmente, vamos ter que fechar as portas, como acontece, por exemplo, em muitos setores mais orientados para o... Repare, as empresas de animação turística, as agências de viagens, pura e simplesmente as agências de viagens tiveram uma... Agora só tem que trabalhar com cancelamentos, basicamente. Só tem que basicamente estar a devolver aquilo que são reservas que estavam feitas e que não são realizadas. E, portanto, neste setor, se não houver uma capacidade de apoiar as empresas num momento em que tudo desapareceu... Só não respondeu se tem capacidade de fiscalizar ou não. Ouça, é assim, vou voltar a responder da mesma maneira. Nós, de repente, estamos a ter que responder solicitações em vários setores a uma escala que nunca é a escala para que as pessoas estão preparadas. Nós temos serviços, empresas, atividades que se organizam, se dimensionam, se capacitam para aquilo que é a normalidade. Estes são casos de anormalidade e, portanto, nós temos que responder de uma forma que seja suficientemente robusta para se perceber que temos a capacidade para aguentar, mas, por outro lado, também temos que aceitar que, em algumas coisas, nós estejamos pura e simplesmente a significar que a mensagem mais importante que queremos passar é a necessidade de preservar a capacidade produtiva e proteger o emprego. Esta redução de rendimento, que nos precários e trabalhadores independentes vai chegar a 2/3 do salário, terá um efeito imediato na economia. Estão a contar também com isso, ou seja, vai haver imediatamente, independente das pessoas estarem em casa ou não, há aqui um corte de rendimento disponível muitíssimo significativo, que provavelmente nem sequer na crise de 2008, de repente, um número significativo de trabalhadores perdeu 1/3 ou 2/3 do seu salário, e isso terá um efeito muito forte na procura interna. Estão a contar com essa perda. Aquilo que é diferente, volto a dizer, de 2008 a 2010, é a natureza do choque. Este é um choque exógeno e é, sobretudo, um choque que tem a ver, que é temporário. Portanto, se eu percebi, a vossa grande esperança é que isto afete todos os outros, incluindo na Europa, onde a gente já vai falar, por igual. Não é uma questão de esperança, é um facto. Nós, quando olhamos para o que se está a passar em Espanha, em Itália, na França, no Reino Unido, na Alemanha, na Noruega, na Dinamarca, nós vemos que em todo o lado a questão está a ser sentida exatamente da mesma maneira e que as medidas que os Estados estão a propor não são muito diferentes umas das outras. Os precários descontam mais para a Segurança Social e vão ser, mais uma vez, os precários e os trabalhadores independentes descontam mais do que os outros para a Segurança Social, pelo menos mais do seu salário direto, não é? Pagam a sua parte e uma grande parte da parte do patrão. Vão ser, uma vez, mais prejudicados, ficando só com 1/3 do seu rendimento, o que tornará basicamente impossível o cumprimento dos seus deveres.
Se isto durar muito tempo, esta discriminação não se torna explosiva, em que as pessoas a quem se pediu mais dinheiro para a Segurança Social são mais uma vez as mais sacrificadas? Bom, eu gostava também de... Ou seja, a minha pergunta é se não era justo que o Estado tivesse garantido 2/3 para os trabalhadores independentes e precários, já que lhes pede mais quando toca a cobrar a Segurança Social. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Eu acho que a maneira como está a olhar para a circunstância é um bocadinho também menos clara. Aquilo que sucedeu na última legislatura foi que os trabalhadores independentes passaram a ter acesso a um conjunto de prestações que anteriormente não tinham. Passaram a ter uma proteção diferente, designadamente quando o trabalho independente, os chamados recibos verdes, são feitos essencialmente a um único pagador, têm uma proteção acrescida. E, portanto, aquilo que sucedeu foi que os trabalhadores independentes tiveram mais proteção, mesmo no caso de continuam a ter menos paralisação, proteção que os trabalhadores com tiveram mais proteção do que aquela que tinham anteriormente e, portanto, também nesse sentido foi revisto as respectivas contribuições para o sistema de segurança social. Foi, aliás, uma reforma que teve um amplo consenso parlamentar e que foi bastante importante no sentido de oferecer mais proteção aos trabalhadores independentes. Eu estou a falar, neste momento, nós, em muito pouco tempo, tivemos que conceber um conjunto de ferramentas de proteção social que pura e simplesmente não existiam. Repare, quando começou a equacionar-se a necessidade de encerrarmos as escolas, porque as crianças, apesar de serem um grupo de baixíssimo risco quanto à perigosidade da doença, as crianças são potenciais transmissores da doença. E, portanto, era importante que nos locais de maior convívio isso não se verificasse. Portanto, decidimos que o mais aconselhável era colocar as crianças em casa no rescate. Nós temos 900 mil crianças no sistema de ensino e no pré-escolar com menos de 12 anos. Não podiam ficar sozinhas. E não podiam ficar com os avós, que são um grupo de risco. Portanto, aquilo que fazia sentido era dizer aos pais para irem para casa. Mas nós não tínhamos nenhuma prestação social, nenhum apoio para uma situação destas. E, portanto, tivemos que a criar muito depressa. Nós confrontamos-nos com uma situação em que trabalhadores independentes de repente têm uma redução abrupta da sua atividade e não tinham qualquer espécie de proteção. Como sabe, por serem exatamente precários, muitas vezes são os primeiros a ser dispensados, não é? Os trabalhadores independentes não tinham uma proteção para os casos de interrupção da atividade. Tivemos que a criar. Ou seja, nós estamos atentos a estas situações Mas reconhece esta injustiça ou não reconhece esta injustiça? Estamos a falar de alguém que, por exemplo, receba 1.000 euros, vamos para agora assim, e de repente fica com 300 e tal euros, não é 300 porque há um mínimo, há um mínimo definido, mas com 400 e tal euros. E como deve imaginar, são pessoas que deixam pura e simplesmente de conseguir. Se é muito difícil, não é difícil pagar as pessoas que pagam 20 e tal % todos os anos, todos os meses de segurança social. Se não tivéssemos criado essa prestação, essas pessoas não tinham pura e simplesmente nada. As pessoas não se comparam com o se não tivessem, comparam com o vizinho do lado que é trabalhador, com o vínculo que recebe 2/3 do seu rendimento. Aquilo que estou a dizer é responder muito rapidamente para evitar que situações em que não há proteção, quando se manifesta a circunstância de que é um risco social, ele não é totalmente absorvido pelo indivíduo sozinho que fica desamparado, mas o Estado e a comunidade conseguem criar uma maneira de lhe responder. As medidas de segurança que foram determinando tiveram em conta o seu impacto económico? As medidas de segurança, perdão? Todas as várias medidas que têm sido tomadas de segurança, de contenção do vírus, se tiveram em conta o impacto económico que tinham? Aquilo que tem sucesso. Ou seja, vou pôr de uma forma mais antipática, mas é provocação. Se o Primeiro-Ministro ouvir a Ministra da Saúde e ouvir o Ministro da Economia, ouviu alguma coisa o Ministro da Economia. Isto era uma forma pessoalizada de pôr a coisa. Numa forma não pessoalizada é se pesa nas decisões que estão a ser tomadas do ponto de vista de contenção do vírus. A comunidade científica mundial foi recomendando que nesta circunstância
aquilo que se justifica é atrasar a velocidade de propagação do contágio e do coronavírus, do novo coronavírus, de maneira a conseguir robustecer, ganhar tempo para robustecer e dar capacidade de resposta aos serviços de saúde para os casos mais graves. Estas questões, obviamente, têm um impacto e há aqui uma escolha e há aqui uma gestão que é muito difícil entre dar a resposta àquilo que é o conselho da própria Organização Mundial de Saúde e aquilo que é a capacidade de mantermos uma economia funcional e de mantermos uma sociedade em funcionamento. É porque as crises também têm vítimas. E, portanto, aquilo que os governos têm que fazer é ir recebendo conselhos das autoridades médicas numa determinada circunstância e ter a capacidade de diminuir, digamos assim, mitigar os seus impactos e ser capazes de assegurar que a sociedade consegue manter o seu funcionamento. O encerramento das escolas contribuiu, não foi o único fator, para a suspensão da produção da Auto Europa. O encerramento das fronteiras provocou enormes filas de caminhões de mercadorias para entrar e sair de Portugal. Pego só nestes dois exemplos, e são dois exemplos que resultam de decisões que eram inevitáveis, não é essa a discussão. Que custo, por exemplo, tem este tipo de... Ou seja, quando olhamos para o encerramento da Auto Europa e olhamos para as filas que estão a abastecer o país e que estão a contribuir para o que ainda existe de exportação, que custos é que isto tem? Eu, quando estou a fazer esta pergunta, é para ser também um pouco pedagógico, para perceber que todas as medidas têm todas as medidas têm custos e têm impactos. Acho que neste momento, de uma maneira muito abrangente na sociedade, e não é apenas na sociedade portuguesa, há uma grande exigência no sentido de sermos capazes de salvaguardar a capacidade de resposta dos serviços de saúde para os casos mais graves da doença, são cerca de 5% dos potenciais infectados, e nesse sentido assegurar que o ritmo de propagação da doença não é tão elevado. Isto é algo que não é o governo português que tem referido, não é o governo espanhol, não é o governo alemão, não é o governo da Coreia do Sul, são mesmo todas as sociedades está-se a criar um consenso científico e social de que esta deve ser na altura a prioridade. E, portanto, depois... E acha que estão a ser ponderadas as questões económicas? Uma coisa é ser nós todos compreendemos que é uma prioridade, mas a prioridade não torna... Nós temos todos prioridades na vida e não ignoramos tudo o resto porque temos essa prioridade, não é? Ou seja, acha que estão a ser ponderados os custos, mesmo mantendo essa prioridade, estão a ser ponderados? Os custos estão, obviamente, a ser ponderados e são importantes, e é por isso que temos estado a significar a necessidade de assegurar que durante o período em que estas medidas de contenção vigoram, elas permitam a continuação do funcionamento de funções essenciais ao funcionamento da nossa sociedade e, por outro lado, que preservam a capacidade produtiva das empresas e protegem o emprego, porque isto não dura sempre. Há uma pressão... A única coisa que sabemos é que esta epidemia um dia vai acabar, porque a população está imune, de uma maneira mais generalizada ou menos generalizada, às consequências do vírus. E, portanto, seja pela descoberta de uma vacina, ou de um tratamento, ou por imunização natural da comunidade, isto vai passar. E, portanto, aquilo que temos que assegurar é que durante o período em que isto acontece e em que as autoridades de saúde dizem que as medidas de contenção são aquilo que é adequado fazer neste momento, nós temos a capacidade de preservar a capacidade produtiva e proteger o emprego. Mas não é para proteger a capacidade produtiva, por exemplo, que os shoppings ainda estão abertos, pois não? Os shoppings estão abertos porque nós sabemos, por exemplo, que já houve... Não sabe, há protestos dos trabalhadores que querem, evidentemente...
repare, essas são decisões das pessoas. Essas são decisões dos agentes económicos. Mas o Estado tem poder para... Aliás, agiu, no caso das discotecas, por exemplo, agiu em algumas áreas, não é? Repara, no caso das discotecas, são locais de grande concentração e, portanto, entendeu-se que o risco de propagação da doença era muito elevado. No caso dos shopping centers, aquilo que fizemos foi reduzir o afluxo de clientes de tal maneira que não haja proximidade e contacto excessivo entre as pessoas. Mas sabemos, por exemplo, que houve alguns shopping centers que tomaram a decisão de acordar com os lojistas que não era necessário manterem as lojas abertas e que não seriam por isso penalizados. Portanto, é uma decisão que, em função das circunstâncias do mercado, os agentes económicos têm que tomar. Neste momento é normal que não deixem o mercado por simplesmente funcionar. E porque é que não avançam para uma medida mais... Não estamos a falar de uma atividade fundamental, ou seja, não estamos a falar de uma atividade sobre a qual o país pare se não houver shoppings abertos. Aquilo que até ao momento temos feito... Não é provável que as pessoas vão comprar roupa. Aquilo que até ao momento temos feito é o seguinte, é de facto tomar medidas relativamente a atividades que por si só geram um risco para a saúde pública, porque propiciam muito o contágio. Estou a pensar numa discoteca, parece evidente para toda a gente. Quanto às outras atividades, elas ou têm estado a encerrar por escolha dos próprios agentes económicos em função da falta de procura, ou são as próprias pessoas que se protegem. E, portanto, nesse sentido, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro, numa entrevista que deu recentemente, fez bem este ponto. Os portugueses têm estado a ser extremamente disciplinados ao usarem medidas de autocontenção e de evitar o contacto social. O problema é que estes trabalhadores, eu percebo isso, e isso é verdade, mas estes trabalhadores que trabalham nestes shoppings não são livres de ir para casa, não é? Sim, mas também não portanto, estão numa situação, portanto, eu estou a pensar sobretudo nos trabalhadores que estão numa situação que, aliás, muitas vezes os lojistas não estão, porque provavelmente até estão em casa, não é? E que precisam provavelmente de uma intervenção do Estado para serem protegidos, já que os seus patrões não os protegem, não é? Volto a dizer, aquilo que sucede, vamos lá ver, esses trabalhadores, o que têm que fazer é aquilo que o Daniel ou eu fazemos. Nós estamos a trabalhar, não podemos trabalhar exclusivamente a partir de casa, e, portanto, temos que fazer deslocações. Que medidas é que tomamos? Tomamos medidas para evitar a propagação da doença. Lavamos as mãos com frequência. Quando tocamos em objetos, antes de termos cuidado para não tocar na cara, que é o ponto por onde somos contagiados. Nós somos contagiados pela boca, pelo nariz e pelos olhos. Sabemos que podemos ser contagiados ou pelo perdigoto, pelo espirro de uma pessoa que esteja infectada, ou porque as nossas mãos que levamos à cara possam ter tocado em locais onde haja o vírus. Portanto, aquilo que nós todos estamos a aprender a fazer é a termos estes hábitos básicos de sanidade. Não tocar na cara sem antes ter lavado bem as mãos durante 20 segundos. O que nós temos que criar condições é para que as pessoas que estão a trabalhar e que têm que continuar a trabalhar, ou que podem continuar, ou escolhem continuar a trabalhar, o fazem em segurança. Por isso é que eu estava a falar destes trabalhadores, estes trabalhadores não escolhem continuar a trabalhar. Há uns que não escolhem, quer dizer, a pessoa que está a recolher a lixo na rua... E o que pedem é a proteção do Estado para poderem trabalhar. A pessoa que está a recolher lixo na rua também não escolhe estar a recolher lixo da rua. A pessoa que está no supermercado a assegurar que nós saímos de casa para ir comprar os nossos alimentos, também não escolhe estar ali. Ela está ali a trabalhar, é o seu posto de trabalho, é ali que ela é um soldado neste momento de guerra. Não é o caso de uma perfumaria, não é um soldado... O caso da perfumaria é assim, como aconteceu em muitos centros comerciais, ou como aconteceu em muito comércio de rua, foram os próprios lojistas que decidiram que não fazia sentido ter a loja aberta quando os clientes não estão a aparecer. E, portanto, nestes casos não tem havido a interferência do Estado, e queria deixar isto muito claro, numa democracia, numa economia de mercado, a liberdade de iniciativa económica privada, tem limite. Tal como a liberdade nestes casos tem limite. Tal como a liberdade de deslocação, é algo que devemos preservar e que só devemos pôr em causa em casos de necessidade, com proporcionalidade e adequação. Foi necessário, porque constituía um risco para a saúde pública, encerrar discotecas. Não é necessário, porque não constitui um risco para a saúde pública, encerrar certos tipos de estabelecimentos comerciais. Tem tudo a ver com o que estamos a falar. Há uma pressão para uma quarentena obrigatória ou mesmo generalizada, uma pressão social.
deixando apenas aquilo que se consideram funções fundamentais, que foram algumas, aliás, as que referiu aí. Nós vamos ter que continuar a recolher lixo, até por uma questão também de saúde pública. É por razões económicas que não vão tão longe? Não é mesmo por razões económicas. Aquilo que nos parece importante é perceber o seguinte. É como sabe, há vários países que o estão a fazer, não é? Até a Espanha está na prática a fazer isso, a França está quase a fazer isso, a Itália está a fazer isso, portanto há vários países a fazer. Aquilo que gostava de dizer é o seguinte: um Estado de direito democrático deve limitar as liberdades exclusivamente na medida daquilo que se mostre necessário para salvaguardar outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos. Eu estou a falar isto... Eu estou a sorrir porque estamos a falar no dia em que foi aprovado um estado de emergência que o Governo não pediu. Eu estou a dizer que a interpretação que o Governo faz desses seus poderes, dos poderes que lhe são conferidos pelo decreto de estado de emergência, é só atuar naquilo que se mostra necessário e só exercer poderes que lhe são conferidos na medida do que se torna necessário e aconselhável do ponto de vista de saúde pública. O Governo já entendeu, e não precisou de estado de emergência nenhum para o fazer, que deveria encerrar estabelecimentos como as discotecas, porque no contexto em que estavam, as próprias autoridades de saúde diziam é aconselhável encerrar estes locais de grande concentração de pessoas em espaço fechado, onde é muito fácil a propagação do vírus. Naquilo que não se mostre necessário, pode acontecer que os agentes económicos decidam fechar por razões de mercado ou outras. Mas se eu tiver e não estou a dizer que estas coisas não possam mudar ao longo do tempo em função da avaliação da situação de saúde pública. Tá, as coisas estão a mudar muito rapidamente. Mas se eu tiver um pequeno comércio de proximidade, em que um empresário atende a comunidade que lhe está próxima, onde trabalha observando as regras que a Direção-Geral de Saúde aconselha nestes tipos de estabelecimentos, porque é que ele não há de ter a possibilidade de o fazer. Vou-lhe dar um outro exemplo. Se calhar nós hoje em dia estamos muito mais tempo em casa e queremos evitar sair. E se calhar quando quisermos sair para ir com aquilo que fazíamos de antes, ir a um café, ir a um restaurante, nós vamos encontrar estabelecimentos fechados. Mas podemos escolher encomendar comida pronta entregue em casa. Estivemos a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde e com o setor da restauração no sentido de encontrar as boas práticas para a confecção e o transporte de comida para ser distribuída ao domicílio. Estas funções, que nós se calhar não valorizávamos muito, acabam por tornar-se nestes tempos absolutamente essenciais. E, portanto, o que é que julgo que é mesmo um princípio em que eu acredito? Nós só devemos intervir na limitação e na restrição de direitos, liberdades e garantias ou de direitos económicos, sociais e culturais na estrita medida do que se mostra necessário para proteger outros valores constitucionalmente protegidos, designadamente a saúde pública. Eu hoje estou a opinar pouco, mas sou dessa linha também. A Europa definiu que as despesas para fazer face ao novo coronavírus não entram no déficit. Como se separa, quando se sentirem os efeitos económicos de tudo isto, o que resulta e não resulta do Covid-19? A mim parece-me, basicamente, neste momento, tudo resulta do Covid-19. As instituições europeias foram um pouco mais longe. Disseram, basicamente, em termos muito singelos, que quer as despesas de saúde, quer as despesas de resposta económica ao impacto. A mim pareceu que foi só mais à banca, não é? A resposta económica de impacto a esta crise não seriam consideradas para efeitos do déficit estrutural ou do procedimento por déficit excessivo, e a Europa foi mais longe, disse que os Estados deveriam livremente usar a capacidade orçamental que resulta do Pacto de Estabilidade. Eu lembro-me bem da última vez que disseram isso e acho que estamos todos escaldados quando em 2009 disseram gastem à vontade e depois sabemos como é que acabou. Claramente por esse motivo é que o primeiro-ministro português, na reunião do Conselho Europeu, disse, atenção, que nós estamos numa situação em que precisamos mesmo de gastar. Aqui não é para responder a um choque que começou no sistema financeiro, aqui é para responder a um choque externo que se nos impõe a todos. Não vamos fazer aquilo que aconteceu em 2010, que foi depois de ter havido uma ordem para estimular a procura, de repente, quando chega a questão das dívidas soberanas, a Europa hesitou. E foi só uma hesitação. Foi uma hesitação de 2 anos, mas que causou imenso dano. Entre esse momento
e entre o momento em que a Grécia diz que o déficit era superior àquele que tinha reportado e a declaração do Sr. Draghi, passaram apenas 2 anos. Mas durante esses 2 anos, que foram anos de hesitações, de avanços e recuos, foi causado imenso dano, não apenas às economias, mas à própria ideia de Europa. Ainda antes de ir a isso, de certo, a União Europeia ainda corrija-me se estou enganado, só disponibilizou 7,5 mil milhões de euros e acredita que vai atingir rapidamente os 25 mil milhões de euros, foi os últimos números que vi de disponibilização direta. Mas na realidade, estas migalhas, porque se tratam de migalhas, quando se anuncia que Portugal vai gastar 9,2 mil milhões, percebemos o que é que são 25 mil milhões na Europa, não é? Não é nada, basicamente não é nada. Vêm do Fundo de Coesão, do que eu percebi, ou seja, não é dinheiro novo. Ou seja, do que se percebe até agora na União Europeia é cada um a tratar de si e depois logo se vê. A primeira nota é esta: os 9 mil milhões de euros que hoje o Ministro das Finanças referiu a propósito das medidas não são que dinheiro disponibilizado, é o impacto. Não é despesa. É o impacto. Não é despesa, é disponibilização de liquidez, é alívio de tesouraria às empresas e empréstimos às empresas. Esses são os 9 mil milhões, ou seja, não estamos a dizer que aumentamos a despesa pública em 9 mil milhões de euros. Tem razão. A segunda nota é esta: a Europa também está a responder com aquilo que neste momento tem disponível. E isto não é, também foi dito, quer pelo Presidente do Conselho Europeu, quer pela Presidente da Comissão Europeia, quer pela Presidente do Banco Central Europeu, que isso não esgotava a panóplia de medidas que a União Europeia tem à sua disposição e que também é importante haver coordenação entre as pessoas. Portanto, julgo que aquilo que nós neste momento já tivemos foram algumas decisões importantes ao nível da flexibilização das regras orçamentais, da flexibilização das regras de utilização dos fundos europeus e de flexibilização das regras orçamentais, desculpe dizer, mas é quase como ver alguém estatelado no chão e dizer não te preocupes, não tens de chegar a horas ao emprego. Quer dizer, é evidente que as regras orçamentais não vão ser cumpridas, portanto a União Europeia aí não fez nada a não ser limitar-se a dizer o que já todos tínhamos percebido. A minha... É muito importante, apesar de tudo, é muito importante porque dá um quadro de previsibilidade à atuação dos governos nacionais. Isto não vai exigir da União Europeia um plano de recuperação económica? Acredita que isso pode vir a acontecer? Perdão? Se isto não vai exigir um plano de recuperação económica, acredita que isso vai acontecer? Um plano europeu de recuperação económica, um plano Marshall, chama-lhe o que quiser, um plano Marshall interno, chama-lhe o que quiser. Espera da União Europeia a proatividade que nunca teve até agora em nenhuma das crises. O presidente do Eurogrupo fez uma mensagem antes da última reunião do Eurogrupo. Queriam fazer qualquer coisa de certeza absoluta, foi isso que ele disse. Em que disse, basicamente, que a situação que vivemos é análoga a uma situação de guerra e que, portanto, a resposta que tem que ser dada tem que ser uma resposta robusta e à altura das circunstâncias. É isso que Portugal tem sustentado em todas estas reuniões. Percebe que isso é nada, ou seja, é simpático ouvir, fica-se satisfeito, mas não é grande coisa e nem é a mesma coisa que uma declaração de Mário Draghi. Eu percebo que foi dizer o que Christine Lagarde não disse, mas a gente já lá vai a isso. Porque, infelizmente, ao contrário do BCE, a Comissão Europeia o Eurogrupo não tem esse poder de decidir sem vontade dos outros parceiros todos. Portanto, não tivemos ainda nenhum sinal claro de medidas ambiciosas imediatamente que deem confiança ao mercado, ou seja, que digam ao mercado isto vai mesmo acontecer qualquer coisa, não é? Ninguém espera evidentemente que haja um plano económico neste momento, até porque ainda não estamos nessa fase, mas é importante dar sinais ao mercado e dizer vai haver, e isso ainda não foi dito. Eu acho que aquilo mais importante nesta altura é assegurar, como eu dizia, a liquidez, e depois temos que ver qual é a resposta que damos ao momento em que este tema da epidemia começar a dissipar-se. Isso mais vale fazer-se de forma estruturada e robusta e adequada à dimensão da tarefa do que, por aí simplesmente, estar a precipitar uma resposta em função das circunstâncias que pode não ser a mais adequada. Eu não estava a dizer para precipitar uma resposta, estava a dizer para dar sinais claros que ainda não foram dados. O BCE, deixa-me falar um bocadinho do futuro, sei que é difícil falar de futuro neste momento, mas algumas coisas nós podemos falar. O BCE não devia garantir que o risco da dívida de Portugal, Itália, Espanha, Grécia
e dos países do Sul, que vão sofrer mais com isto, pelas razões que disse no início, não sobe comprando-lhe dívida. Se não o fizer, isto não vai de novo sobrar para os do costume. Eu vou mais longe. Se este não é o momento para começar a sério a falar do lançamento de eurobonds, é esta crise. Bom, quer dizer, antes do Daniel... Para quem não sabe, eurobonds, o lançamento de dívida... Antes do Daniel ter dito isso agora, a senhora Merkel disse-o ontem. E, portanto, julgo que este é, de facto, um teste grande à União Europeia. E eu acho que, precisamente, nós temos... e defendo isto há muito tempo. Mas defende estas duas ideias? Eu defendo essa ideia e defendo que a Europa é a única esfera em que nós podemos ter uma resposta adequada para estes problemas. Isto é, e isso é uma coisa que sustento claramente, é que nós hoje em dia as sociedades estão confrontadas com um conjunto de interesses, de ameaças, de necessidades que nenhum Estado à sua escala consegue absorver ou lidar. As comunidades politicamente organizadas organizam-se à escala que é necessária para responder a necessidades. Quando se criaram os primeiros reinos foi para se defender de inimigos externos. Quando se criou o Império Egípcio foi para conseguir fazer as obras de irrigação dos campos à volta do Nilo. Que em cada momento as comunidades, os desafios que em cada momento se confrontam, encontram uma escala política e uma organização política que responda a essas situações. Aquilo que eu entendo há muito tempo, e julgo que neste momento reforçamos, é que a natureza dos problemas e dos desafios com que as sociedades modernas se confrontam, as alterações climáticas, estas grandes pandemias, as migrações, as alterações, as inovações tecnológicas e o impacto que tem nas nossas sociedades, a capacidade de continuarmos a ter acesso a matérias-primas ou acesso a mercados, nenhum Estado europeu por si só consegue assegurar, nem a Alemanha. Agora... E, portanto, nesse sentido, aquilo que eu digo há bastante tempo é que nós precisamos de uma estrutura europeia em que possamos encontrar precisamente a dimensão e a escala suficiente para responder a estes desafios. Este é um excelente momento, esta crise vai ser um excelente momento para perceber. Eu, como sabe, imagino que sabe, sou bastante cético em relação, e não é cético por uma questão de princípio, é cético por uma questão de observação, e este vai ser um excelente momento para perceber se é o Pedro Cisa Vieira ou se sou eu que temos razão, sendo que acontece neste caso, eu esperar sinceramente não ter razão. E é sincero. Gostava muito de ser surpreendido pela União Europeia. Todos os sinais que vejo me indicam que, mais uma vez, na altura em que aperta, cada um vai tratar de si. Aquilo que gostava de ver até a natureza das questões que estamos a discutir. Uma primeira questão é a de saber: a Europa pode dar resposta aos problemas que os cidadãos enfrentam ou não? A outra questão é a seguinte: independentemente de os problemas terem que ser resolvidos a uma outra escala, a União Europeia, como está, não funciona, portanto é melhor prescindir dela e regressarmos às nossas fronteiras. Porque nós podemos ter o caso, como sabe muitas vezes, onde a União Europeia não funciona, o que significa que nem as respostas nacionais conseguem ser dadas. Exatamente. Porque não temos os instrumentos para as dar. E, portanto, aquilo que me parece é que eu sou extremamente ambicioso em matéria europeia. Como eu acho que a sobrevivência da nossa comunidade, a prosperidade dos nossos cidadãos, a capacidade de eles poderem encontrar o trabalho, o rendimento, a formação, o acesso a bens comuns, como a proteção contra as alterações climáticas ou uma economia mais descarbonizada, não se consegue fazer à escala portuguesa ou à escala alemã. Aquilo que isto a mim me dá é uma enorme exigência e ambição relativamente à única organização que nos pode dar esse tipo de resposta, que no nosso caso é a União Europeia. Nós não somos os Estados Unidos da América, não somos a China. A nossa dimensão, só colocando em comum os nossos recursos e gerindo-os no interesse do todo, é que consegue encontrar uma resposta adequada. E é por isso que eu sou muito exigente e muito ambicioso relativamente à União Europeia, e nunca penso que, já que esta União Europeia
não responde sempre bem, então o melhor é deitarmos lá fora e voltarmos às nossas fronteiras e a consumir Laranjina C e a comer chocolate Regina. Por causa da Laranjina C era ótima, mas de qualquer das formas dizer só que as coisas não funcionam só assim, porque exatamente como vimos na crise financeira, o facto de não ter autonomia monetária leva a mais, ou seja, o facto de não ter autonomia monetária tira-nos instrumentos. A coisa não é só podia ser melhor, podemos ter o pior dos dois mundos, e eu acho que na crise de 2009, 2008 tivemos o pior dos dois mundos. Eu escrevi bastante sobre isso. Sim. Eu em 2012, 2014 aliás, sim, escrevi alguns textos em que dizia precisamente que a União Europeia era uma construção incompleta. Nós abdicámos de parcelas importantes da nossa soberania naquilo que nos permitia gerir crises económicas e não os transferimos integralmente para a União Europeia. A União Europeia faltava-lhe a capacidade orçamental e faltava-lhe um banco central à séria. E, portanto, aquilo que eu disse era que, perante aquela situação, os Estados tinham o pior de dois mundos. E acha que esta crise vai ser o tira-temas? Aquilo que aconteceu a partir daí foi que as instituições europeias se robusteceram, não ainda ao nível que eu acho que é necessário, mas, por exemplo, aquilo que temos, o Banco Central Europeu que temos hoje não é o Banco Central Europeu que tínhamos em 2010. E a minha pergunta é, acha que esta crise que vem aí, e acho que nenhum de nós põe sequer em dúvida que vem aí, vai ser a prova dos 9, porque quando eu digo a prova dos 9 é que eu estou absolutamente convencido que se a União Europeia falhar agora, não vai ter muito mais oportunidades de falhar, até porque as condições políticas são mais adversas. Eu não só desejo, como me empenho nisso. Empenho-me nisso cotidianamente. Eu empenho-me nisso quando estou no Conselho de Ministros da Economia e digo que nós temos que ter, agora, até há um mês atrás as questões eram diferentes, mas que tínhamos que ter uma capacidade de ter uma política industrial que apoiasse as nossas pequenas e médias empresas, que as permitisse participar nas cadeias de valor global, que permitisse que todas as empresas, mesmo aquelas que escapam às regras de fiscalidade tradicional, pudessem contribuir de forma proporcional para aquilo que é o bem comum nos mercados e nas sociedades onde obtêm o seu rendimento. Eu, como membro do governo português nos órgãos comunitários, aquilo que eu dizia é nós precisamos de mais Europa. Precisamos de respostas europeias, porque se cada um de nós começa a tributar a empresa A ou a empresa B, nós ficamos cada um de nós com migalhas e não alteramos significativamente as condições do mercado. E, portanto, nesse sentido, eu empenhar-me-ei para que a resposta europeia seja aquela que eu entendo que é exigível nesta altura e, mais do que isso, que desta situação surja uma Europa mais à altura também dos desafios que nós enfrentamos. O sinal que teve, o primeiro, o mais importante, aquele que toda a gente estava à espera, foi a estreia de Christine Lagarde no meio de uma crise em que disse, basicamente, que não conseguiu dizer, basicamente, o tudo o que for preciso que se ouviu de Mário Draghi. Num momento de incerteza e receio, disse que não competia ao BCE reduzir os spreads das taxas de juros da dívida pública com imediatos reflexos nas bolsas, ou seja, comportou-se basicamente como um burocrata que não percebe o momento que está a ser vivido. Este sinal não é um sinal do que pode vir a acontecer nos próximos meses? Ou acha que foi só uma pequena escorregadela? Ela própria, como sabe, corrigiu imediatamente a seguir a sua Como sabe, nestes casos, correções não servem para nada. O que ela veio esclarecer, e eu não estou em desacordo, é que não competia só ao Banco Central Europeu dar respostas a esta crise, porque a política monetária tem uma função a desempenhar, mas não pode substituir a política orçamental. Como sabe, não interessa para nada se ela tinha razão ou não tinha razão, não era essa a função de uma declaração naquela altura. E é uma função que é que Mário Draghi teve num momento e que ela teve noutro e que tiveram resultados exatamente inversos. E, portanto, independentemente de concordar com o que ela disse ou não disse, imagino que acha imensas coisas que não diz publicamente em determinados momentos, sabendo os efeitos que têm. Se isto não foi um sinal de que vou utilizar uma expressão mais popular, que a Europa está aos papéis. Outra vez. O Boris Johnson começou por dizer que o melhor era proteger grupos de risco e deixar a... Estamos mal se comparamos os líderes das instituições europeias ao Boris Johnson. Não, o que estou a dizer... pior do que eu julgava. Não, o que estou a dizer é o seguinte, a natureza desta situação
é tão inédita que todos nós estamos a ajustar-nos. As respostas das instituições, que se calhar são dadas hoje e que começaram a ser preparadas há uma semana, desatualizam-se muito rapidamente. Sim, eu tive que preparar esta entrevista 4 vezes conforme o momento em que ia ser. E, portanto, aquilo que eu acho que é muito importante como decisores e como cidadãos, é perceber que a natureza das diferenças, das diferenças de ritmo em termos de decisão, significam que nós temos que conciliar bem, e é muito difícil, aquilo que é ser capaz de dar uma resposta que é suficientemente ponderada para responder aos problemas que conhecemos com a informação de que dispomos, e, ao mesmo tempo, perceber que o nosso quadro de referência está sempre a mudar. Mas a União Europeia tem um problema que os Estados não têm. É muito mais lenta. É uma máquina muito mais lenta. Mas é muito mais poderosa. Está bem, mas como sabem, em crises a rapidez é muito importante. É muito mais poderosa. O que eu estou a dizer é, se calhar é verdade que é muito mais lenta, é muito mais fácil ter um presidente da República Popular da China a dizer, agora faz-se assim. E toda a gente faz por ali. Há imensas, não sei se tem reparado que há imensas pessoas com imensa vontade de ter um presidente da China. Instituições democráticas, com checks and balances, com capacidade de ponderar todos os interesses, são sempre instituições que precisam de fazer essa ponderação. Eu, como sou intrinsecamente democrata, eu, como intrinsecamente acho que é melhor uma república que tem freios e contrapesos, em que as decisões estão sujeitas a controlo, eu, mesmo nos momentos de crise, entendo que as respostas que as democracias acabam por dar são sempre muito mais robustas do que aquelas que as ditaduras aparentemente oferecem. Vou-lhe fazer uma pergunta que eu sei que não vai responder, portanto se calhar nem devia fazer, que é sendo assim, não o incomoda um estado de emergência que ainda não era necessário? Um estado de exceção que ainda não era necessário? Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse, e que eu compartilho absolutamente, é que o Governo, sendo-lhe atribuídos poderes, irá usar sempre os poderes que lhe são atribuídos com o respeito pelos princípios da proporcionalidade, da necessidade e da adequação. Sendo que o princípio da proporcionalidade, quando se declara um estado de emergência é desnecessário, já está ele próprio a ser violado. O que acha das propostas do grupo de economistas que defendeu um empréstimo a longuíssimo prazo, mais de 50 anos, taxas de juros muito mais baixas, provavelmente a zero, para acudir os países? Estamos a falar ao nível da União Europeia. Eu, obviamente, li com muito interesse e até com bastante agrado. Acho que nós vamos precisar, mais tarde ou mais cedo, de perceber que resposta temos a isto. E, portanto, acho que essa também é uma discussão política muito importante. Ou seja, como é que nós vamos absorver a mais longo prazo e com o mínimo de impacto no curto prazo, porque, como dizia o outro, no longo prazo estamos todos mortos, como é que nós conseguimos absorver o impacto deste choque? É um choque, é uma contração abrupta da oferta e da procura. Este choque há de cessar dentro de algumas semanas, mais ou menos, e depois é preciso recuperar. E é preciso, portanto, assegurar que nessa altura temos não só a capacidade de absorver o impacto que tivemos que suportar para evitar a catástrofe, e isso só os Estados é que podem assegurar no imediato, e depois conseguir estimular a procura e apoiar a oferta para que os nossos cidadãos voltem a encontrar os níveis de consumo, de bem-estar que naturalmente desejam. Essa resposta, acho eu que tem que surgir, na minha perspectiva, deve surgir à escala europeia, porque nenhum Estado sozinho vai ser capaz até de aproveitar o potencial de crescimento que vamos ter pela nossa frente, e por isso um exercício como aquele que os economistas que escreveram esse manifesto fizeram é obviamente um exercício muito importante. Não quer dizer que seja a única resposta do ponto de vista técnico, mas não tenho dúvidas que nós vamos precisar dessa resposta. Quanto
quanto mais cedo ela surgir, também estou de acordo, é mais interessante. Mas neste momento o foco mesmo é assegurar a preservação da nossa capacidade produtiva, proteger os empregos, proteger os rendimentos das pessoas e assegurar que durante estas semanas em que estamos a fazer esta contenção, continuamos a assegurar as funções básicas da sociedade. Este imponderável, que aliás demonstra que vale muito pouco fazer grandes previsões na política, porque ela consegue sempre surpreender-nos, muda todo o cenário político em que este governo estava a trabalhar. Ouça, mais uma vez... Não estou a falar do ponto de vista eleitoral, que seria até de mau gosto falar neste momento, estou a falar do ponto de vista de cenário político. Quer dizer, nós estávamos há uns meses atrás trabalhando sobre o programa de governo, sobre os desafios estratégicos que o país enfrentava, como é que nos preparávamos para eles, como é que nos capacitávamos melhor para construir uma sociedade mais próspera, mais inclusiva, onde cada um de nós conseguisse realizar os seus projetos de vida sem ter que partir ou sem ter que aceitar um emprego menos adequado. Obviamente a natureza dos problemas que hoje em dia temos é muito mais premente. É por isso que o paralelo com a situação de guerra é muito interessante, porque é daquelas coisas que acontecem e alteram o nosso modo de viver habitualmente. E portanto, aquilo que nós estamos a fazer todos é a posicionar-nos perante esta circunstância. Gerou-se um clima que eu acho nesta altura muito saudável, de uma grande união à volta da necessidade de proteger o essencial. Não quero que me leve a mal, mas eu, se fosse assim, não me habituava durante muito tempo, porque como sabemos, vem momentos de grande stress em que provavelmente vai ter o sentimento exatamente oposto. Eu o que queria dizer precisamente é o seguinte: neste primeiro momento, todos nós, e não estou só a falar de partidos, estou a falar dos cidadãos, percebemos que há aqui um conjunto de valores essenciais que são a preservação da nossa saúde pública. Neste momento só há um político em Portugal que escapa a essa é verdade, esse... Pronto, há aqui a necessidade que todos sentimos de dizer: temos que acautelar estes interesses fundamentais e esta é a altura para respondermos como uma comunidade a este assunto. Temos que tomar conta uns dos outros e isto implica pôr de lado algumas coisas. Mas eu não tenho dúvidas que ao longo deste processo vão colocar-se problemas que vão convocar-nos a tomar decisões que são decisões coletivas em nome da sociedade. Ou seja, nós vamos ter que escolher o que é que fazemos em determinadas circunstâncias, quer do ponto de vista de saúde pública, quer do ponto de vista de apoio à economia, quer do ponto de vista de manutenção em funcionamento das funções básicas da sociedade. E não se sentia mais confortável em ter uma maioria política a suportar este governo? Eu acho que o mais importante... Do que a escolha que este governo fez? Eu acho que o mais importante nesta altura, sinceramente, não é uma maioria parlamentar, é uma maioria social. Ou seja, nesta altura, aquilo que nós precisamos verdadeiramente é de manter um núcleo muito forte e muito alargado de sentido de comunidade que nos permita responder aos desafios muito importantes que vamos ter pela frente. Não tenho dúvidas nenhumas que nesta altura em que estamos a falar é isso que conta. Mais do que... Até as divergências partidárias, como tem visto, não têm tido qualquer relevância, e acho que esse elogio, aliás, deve ser feito aos partidos da oposição. Sim. Não tenho revolução a fazê-lo, pelo contrário. Seja lá o entendimento que se tenha da oposição, só posso reconhecer que, quer nas declarações públicas, quer nos contactos privados, nas sugestões que foram fazendo, todos os partidos foram extremamente patriotas. É mesmo, quer dizer, dentro daquela coisa, patriotismo é amar o nosso povo, não é... Eu imagino que está a utilizar a expressão todos para não ser antipático com especificamente que está a pôr cartazes na rua contra... O que estou a dizer é que isto é importante e é também um sinal de saúde da nossa sociedade política, porque repare, quando o que está em causa são problemas societais, é muito bom que a gente perceba que perante estas ameaças é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. Depois podemos começar... Mas a minha pergunta é, sabe o que é que vem aí a seguir? E o que vem aí a seguir já é um pouco diferente disto, não é? E é aí que naturalmente, aliás, saudavelmente... Você sabe o que vem aí a seguir? Que foi uma crise económica e que geralmente associada às crises económicas vêm crises políticas, não, basta ler livros de história, não preciso sequer ser adivinho, não é? E a minha pergunta é exatamente se não era mais confortável este governo ter uma maioria parlamentar. Não é uma maioria, não era o partido que governa ter uma maioria parlamentar, era este governo ter uma maioria como teve, de alguma forma, nos 4 anos anteriores.
Eu acho que num quadro normal é importante ter uma solução política unida à volta de um projeto comum, por muitas diferenças que possa haver entre os que compõem essa maioria política, para responder àquilo que são desafios que nós vemos claramente como implicando escolhas de médio e longo prazo. Acho que neste momento aquilo que estamos a viver é uma situação de emergência, é responder a esta situação de emergência, e depois teremos um momento de fazer escolhas. Teremos um momento de fazer escolhas sobre qual será o modelo de relançamento económico que vamos fazer, qual será o modo de responder a algumas coisas que vão ser importantes a mais curto prazo, e nesse sentido eu julgo que o respaldo político que a comunidade precisa já não está necessariamente só no Parlamento, mas implica a capacidade de estarmos a trabalhar com os nossos concidadãos. É por isso que eu acho que é importante, nesta altura, mais do que... É importante nós sentirmos que os atores políticos estão mobilizados para a importância da circunstância, mas o mais importante também é transmitirmos aos nossos concidadãos este sentido de comunidade, este sentido de que nós não podemos pensar que sozinhos resolvemos este problema. Nós, quando estamos em nossa casa, não nos estamos a proteger a nós. Nós estamos a proteger os nossos vizinhos, os membros mais frágeis da nossa sociedade. Quando saímos para recolher o lixo, quando saímos para repor alimentos nos supermercados, quando saímos para levar carne ao matador e depois colocá-la no talho, nós estamos a trabalhar para toda esta comunidade. Tomar conta uns dos outros é, neste momento, aquilo que nos pode mobilizar como sociedade e é, provavelmente, o desafio político mais importante que qualquer de nós nas nossas vidas enfrentou. E, portanto, eu sinto-me, neste momento, bastante reconfortado pela forma como os partidos, na Assembleia e fora dela, têm estado alinhados com a necessidade de tomar medidas que ainda não sabemos bem quais são e onde vão ter que terminar, mas o mais importante de tudo é termos esta capacidade de tomar conta uns dos outros, de nos sacrificarmos, não apenas ficando em casa, que é importante, e trabalhar a partir de casa, mas sobretudo aqueles que têm a trabalhar, têm que sair e têm que ir para fora. Esses estão a fazer uma dupla função heroica. Estão ao mesmo tempo a ter que assegurar a proteção dos outros, tomando cuidados para não provocar, mas estão a servir os outros. E estão a servir de uma forma que nenhum de nós é capaz de fazer. Neste momento, os heróis mais... Neste momento ainda não, mas daqui a algumas semanas, as pessoas, os verdadeiros heróis, além dos nossos profissionais de saúde, aqueles que estão ali na linha da frente, são todas estas pessoas que vão assegurar os abastecimentos. São aquelas pessoas que nos forem... É o motorista da Uber que nos vai levar, são estas pessoas, tantas vezes olhamos para o lado, que vão ser os verdadeiros heróis e que temos que assegurar que sentem que fazem parte deste nosso todo, independentemente da sua origem, da sua nacionalidade, estão aqui, estão a trabalhar connosco e estão a trabalhar para nós. E este é o sentido de comunidade que eu espero que saia robustecido desta crise e que não se deslace perante as dificuldades que vamos enfrentar. Eu confio que os portugueses, nesta altura, vão estar ao seu melhor. Muito obrigado, Pedro Sousa Vieira, por ter aceitado este meu convite num momento tão difícil de responder a ele. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.